Capítulo 24. Bahia Limpa. O homem pustulento é um lendário anunciador do desastre para o povo dos Seis Ducados. Vê-lo caminhando pela estrada é saber que a doença e a pestilência virão em breve nos visitar. Disse que sonhar com ele é um aviso de morte iminente. As histórias sobre ele normalmente contam o seu aparecimento àqueles que merecem punição, mas na maioria das vezes é usado em teatros de fantoche como um presságio de desastre. Uma marionete do homem pustulento balançando, pendurada no cenário, é um aviso a toda a audiência de que em breve testemunhará uma tragédia. Os dias do inverno arrastavam-se agonizantemente lentos. A cada hora que passava, eu me preparava para que alguma coisa acontecesse. Nunca entrava em uma sala sem antes inspecioná-la. Não comia nada cuja preparação não tivesse visto. Bebia apenas a água que eu mesmo tirava do poço. Dormia mal. A constante vigilância revelava-se em mim em uma centena de maneiras. Respondia mal a quem se dirigia casualmente a mim. Ficava mal-humorado quando ia ver como estava Bronco e reticente com a rainha. Breu, o único com quem eu poderia ter alívio o fardo. Breu, o único com quem eu poderia ter aliviado o fardo, não me chamava. Estava infeliz e solitário. Não me atrevia a encontrar Molly. Mantinha as visitas a Bronco o mais breve possível por temer levar os meus problemas até ele. Não podia sair abertamente de Torre do Cervo para passar algum tempo com olhos de noite, e temia escapar pela nossa saída secreta, pela possibilidade de estar sendo vigiado. Esperei e observei, mas que nada mais acontecesse transformou-se em uma sofisticada tortura de expectativa. Quem eu visitava diariamente era o rei sagaz. Vi-o degenerar perante os meus olhos. Vi o bobo tornar-se a cada dia mais taciturno, com o humor cada vez mais ácido. Ansiava pelo inverno violento que se adequasse à minha disposição, mas os céus continuaram azuis e os ventos calmos. Dentro de Torre do Cervo, as noites eram ruidosas de alegria e diversão. Havia bailes de máscaras e competições de menestréis por bolsas bem recheadas. Os duques e nobres do interior comiam bem à mesa de majestoso e bebiam bem com ele, noite adentro. Como carrapatos num cão moribundo, disse furiosamente a Bronco um dia, enquanto trocava para ele o curativo da perna. Ele havia comentado que não precisava recorrer a truques para permanecer acordado durante as noites de guarda à porta de Catrogan, pois o ruído dos festejos tornava difícil dormir. Quem está morrendo? Perguntou ele. Todos nós, um dia de cada vez. Estamos todos morrendo. Será que ninguém nunca te contou isso? Mas a perna está se curando e surpreendentemente bem para tudo o que fez a ela. Ele baixou os olhos para a perna nua e dobrou-a com cuidado. O tecido repuxou de forma desigual, mas não cedeu. A ferida talvez tenha fechado, mas não a sinto curada por dentro, observou. Não era uma queixa. Ergueu a taça de conhaque e esvaziou-a. Eu o olhei de olhos semicerrados. Os seus dias tinham agora um padrão. Após abandonar a porta de Catrogan de manhã, dirigia-se à cozinha e comia. Depois regressava ao quarto e começava a beber. Depois de eu chegar a ajudá-lo a trocar a bandagem da perna, beberia até a hora de dormir. E acordava à noite bem a tempo de comer e ir guardar a porta de Catrogan. Já não fazia nada nos estábulos. Entregara-os a mano, que andava por ali com uma expressão que era como se o trabalho fosse uma punição que não merecia. Dia sim, dia não, paciência mandava Molly arrumar o quarto de Bronco. Eu pouco sabia sobre essas visitas, além de que aconteciam e que Bronco surpreendentemente as tolerava. Tinha sentimentos contraditórios sobre elas. Por mais que Bronco bebesse, sempre tratava as mulheres atenciosamente, mas as fileiras de garrafas de conhaque vazias não poderiam deixar de trazer o pai à memória de Molly. Mesmo assim, desejava que eles se conhecessem. Um dia dissera Bronco que Molly fora ameaçada por algo do laço comigo. Laço? Perguntara-me, sobressaltado. Há quem saiba que gosto dela. Admitira com cuidado. Um homem não sobrecarrega a mulher de quem gosta com seus problemas, disse-me com severidade. Não tive resposta àquilo. Em vez de tentar, forneci a ele os poucos detalhes que Molly recordara sobre os seus atacantes, mas nada lhe sugeriam. Durante algum tempo ele olhou fixamente para fora, através das paredes do quarto.
Depois pegou a taça e a esvaziou. Disse cuidadosamente: Vou lhe dizer o que está preocupado com ela. Vou dizer-lhe que, se recear perigo, deverá vir falar comigo. Estou mais em posição de lidar com isso. Ergueu os olhos para mim. Vou dizer-lhe que está sendo sensato por permanecer afastado para o bem dela. Enquanto se servia de outra bebida, acrescentou em voz baixa, fitando o tampo da mesa. Paciência, tinha razão, e foi sensata em mandá-la a mim. Empalideceu ao refletir sobre todas as implicações daquela afirmação. Pela primeira vez, foi inteligente o bastante para saber ficar calado. Ele bebeu o conhaque e olhou para a garrafa. Lentamente, empurrou-a na mesa, na minha direção. Guarde isso para mim na prateleira. Está bem? Pediu. Animais e provisões de inverno continuaram escoando de Torre do Cervo. Alguns eram vendidos a preços muito baratos aos ducados interiores. Os melhores entre os cavalos de caça e de montaria foram enviados por barcaça pelo Cervo acima, por uma área próxima de Lago do Bode. Majestoso anunciou-o como um plano para preservar o nosso melhor gado reprodutor longe dos saques dos navios vermelhos. O que se murmurava entre o povo da cidade de Torre do Cervo, segundo o Mano me disse, era que se o rei não conseguia defender o seu próprio castelo, que esperança havia para eles? Quando um carregamento de finas e antigas tapeçarias e móveis foi também enviado rio acima, o murmúrio passou a dizer que em breve os visionários iriam abandonar Torre do Cervo por completo, sem sequer lutar, sem sequer esperar por um assalto. Tive a desconfortável suspeita de que o rumor estava correto. Confinado como estava na Torre do Cervo, Rain tinha pouco acesso direto ao que se dizia entre a gente comum. Um silêncio saudava agora a minha entrada na casa da guarda. Com a minha restrição à torre chegaram também os mexericos e a especulação. A conversa que tinha ocorrido a meu respeito no dia em que não conseguira salvar a garotinha dos forjados encontrou vida nova. Poucos dos guardas falavam comigo sobre algo além do tempo ou amenidades. Embora não me transformassem num completo pária, fui banido das conversas comuns e discussões desconexas que normalmente enchiam a casa da guarda. Falar comigo passara a dar azar. Não importaria isso a homens e mulheres de que gostava. Ainda era bem-vindo nos estábulos, mas tentava não falar muito com nenhuma pessoa ou parecer próximo demais de nenhum dos animais. Os trabalhadores dos estábulos estavam rabugentos naqueles dias. Não havia trabalho suficiente para mantê-los ocupados, o que tornava as discussões mais frequentes. Os rapazes de estábulo eram a minha maior fonte de notícias e rumores. Nenhuma era animador. Havia histórias confusas sobre ataques a vilas de vigas, mexericos sobre rixas nas tabernas e nas docas da cidade de Torre do Cervo, e relatos de gente se mudando para o sul ou para o interior de acordo com a capacidade das suas posses. As únicas coisas que se diziam de veracidade da sua demanda eram aviltantes e ridicularizantes. A esperança perecera, tal como eu. O povo de Torre do Cervo esperava com a expectativa de que o desastre lhe viesse bater à porta. Tivemos um mês de tempo tempestuoso, e o alívio e a alegria em Torre do Cervo foram mais destrutivos do que o período de tensão que o antecedera. Uma taberna ribeirinha incendiou-se durante uma noite de diversão particularmente violenta. O fogo espalhou-se, e só a chuva torrencial que se seguiu ao vento de fortes rajadas evitou que se alastrasse nos armazéns das docas. Isso teria sido um desastre em diversas maneiras, pois enquanto o majestoso esvaziava os armazéns de cereais e provisões do castelo, o povo da cidade via pouca razão para conservar o que restava. Mesmo se os salteadores nunca chegassem à Torre do Cervo propriamente dita, eu já me resignara a rações escassas antes do fim do inverno. Acordei uma noite e encontrei uma perfeita quietude. O uivo dos ventos de tempestade e o tamborilar da chuva tinham cessado. Meu coração se afundou. Uma terrível premonição preencheu-me. E quando me levantei na manhã limpa e azul, o terror aumentou. Apesar do dia ensolarado, a atmosfera no castelo estava opressiva. Diversas vezes senti as cócegas do talento roçando meus sentidos. Isso quase me levou à loucura, pois não sabia se seria veracidade tentando um contato melhor ou Justino e Serena intrometendo. A visita, ao fim da tarde, ao rei sagaz e ao povo me desanimou ainda mais. O rei, transformado em pouco mais do que ossos, estava sentado e sorrindo vagamente. Sondou debilmente com o talento na minha direção quando surgi à porta, e então cumprimentou-me dizendo: Ah, veracidade, meu rapaz, como foi hoje a sua aula de esgrima?
O resto da sua conversa fez tanto sentido quanto isso. Majestoso surgiu quase imediatamente após minha chegada. Sentou-se numa cadeira de encosto reto, com os braços cruzados sobre o peito, e olhou-me. Não houve palavras trocadas entre nós. Não consegui decidir se o meu silêncio seria covardia ou contenção. Escapei dali assim que pude fazê-lo com decência, apesar do olhar de censura do bobo. O próprio bobo tinha um aspecto muito melhor do que o do rei. Em uma criatura tão desprovida de cor como o bobo, os círculos escuros em volta dos olhos pareciam pintados. Sua língua tornara-se tão silenciosa como os badalos de seus guizos. Quando o rei sagaz morresse, nada se interporia entre o bobo e majestoso. Perguntei a mim mesmo se haveria alguma maneira de ajudá-lo. Como se conseguisse ajudar a mim mesmo, refleti amargamente. À noite, na solidão do meu quarto, bebi mais do que devia do conhaque barato de amoras silvestres que Bronco desprezava. Sabia que no dia seguinte estaria de ressaca, e não me importei. Então me deitei na cama, escutando os sons distantes de alegria que vinham do grande salão. Desejei que Molly estivesse ali para me repreender por estar bêbado. A cama era grande demais, os lençóis brancos e frios como gelo. Fechei os olhos e procurei conforto na companhia de um lobo. Confinado no castelo, começara a procurar a sua companhia onírica todas as noites só para obter a ilusão de liberdade. Acordei pouco antes de Deu me agarrar e me sacudir. Foi bom tê-lo reconhecido naquele instante, senão tenho certeza de que teria tentado matá-lo. Levante-se, sussurrou com voz rouca. Levante-se, seu Palerma, bêbado, seu idiota. Baía Limpa está cercada. 5 navios vermelhos. Aposto que não deixaram nada em pé se nos atrasarmos. Levante-se. Mas que inferno! Fiquei em pé, cambaleante, com a névoa da bebida cedendo perante o choque das palavras dele. O que podemos fazer? Perguntei, estupidamente. Contar ao rei. Contar a Cadrigan, a Majestoso. Certamente nem mesmo Majestoso pode ignorar isso. É a nossa porta. Se os navios vermelhos tomarem Baía Limpa e mantiverem controle sobre a vila, irão nos encurralar. Nenhum navio sairá de Porto Servo. Até Majestoso verá isso. Agora vá! Vá! Enfiei as calças de uma túnica e corri descalço para a porta com o cabelo ondulado em volta do rosto. Ali, parei. Breu pulou de frustração. Mas que droga, que inferno! Diga qualquer coisa, diga sagaz que sonhou com um homem postulento, tendo uma visão de uma poça d'água. Ele pelo menos deve compreender. Diga que um antigo te contou a notícia. Diga qualquer coisa, mas mova-se. E já! Certo. Corri pelo corredor. Derrapei pelas escadas abaixo e corri pelo corredor que levava aos aposentos do rei sagaz. Bati violentamente a porta de sagaz. Na outra ponta do corredor, Bronco encontrava-se em pé, ao lado da sua cadeira, à porta de Catrican. Olhou-me, puxou a espada curta e ficou em guarda, com os olhos saltados de um lado para o outro. Salteadores! Gritei, a ele pelo corredor, sem me importar com quem me ouvisse ou com o modo como pudessem reagir. 5 navios vermelhos em Baía Limpa. Acorde Sua Majestade. Diga-lhe que eles precisam de nossa ajuda imediatamente. Bronco virou-se, sem questionar. Bateu a porta de Catrican e foi deixado entrar no mesmo instante. Para mim não foi tão fácil. Comparede abriu facilmente uma renitente fresta da porta, mas não mexeu, até eu sugerir que ele devia correr escadas abaixo para informar Majestoso das minhas notícias. Creio que foi a ideia de fazer uma entrada dramática para falar com o príncipe perante todos os foliões que o fez decidir. Deixou a porta sem guarda enquanto corria a sua pequena anticâmara para ficar apresentável. Quando o quarto do rei estava numa escuridão completa e o ar, pesado com o fedor do fumo, pegou. O quarto do rei estava numa escuridão completa e o ar pesado com o fedor do fumo. Peguei uma vela na sala de estar. Acendi-a na lareira, quase apagada, e apressei-me para entrar. Na escuridão, quase pisei no bobo, que estava encolhido como um vira-lata ao lado da cama do rei. Fiquei boquiaberto, espantado. Ele nenhuma manta ou almofada tinha para seu conforto. Simplesmente se aninhava no tapete ao lado da cama do rei. Desenrolou-se com rigidez, acordando, e então ficou alarmado em um instante. O quê? O que aconteceu? Perguntou. Salteadores em Baía Limpa. 5 navios vermelhos. Tenho de acordar o rei. O que você está fazendo dormindo aí? Agora ficou com medo de voltar para o seu quarto? Ele soltou uma gargalhada amarga. É mais ter medo de sair deste e nunca mais ser autorizado a voltar a entrar. Da última vez que Comparede me trancou lá fora, passei 1 hora aos berros e aos murros na porta até que o rei se desse conta de que eu não estava com ele e exigisse saber onde estava.
Na vez anterior, entrei escondido com as coisas do café da manhã. Na vez antes dessa, estão tentando te separar do rei? Ele anuiu com a cabeça. Com mel ou com chicote. Essa noite majestoso ofereceu-me uma bolsa com 5 pepitas de ouro, caso eu me vestisse de forma apresentável e descesse para entretê-los. Oh, como ele falou depois de você sair, sobre como sentiam a minha falta na corte, lá embaixo, e como era uma pena que eu desperdiçasse a juventude trancada aqui em cima. E quando eu disse que achava a companhia do rei sagaz mais simpática do que a dos outros bobos, ele atirou em mim o bule. Isso fez com a parede ter um acesso de raiva, pois tinha acabado de ferver uma mistura tão porca de chás de erva que era capaz de fazer um homem ansiar por perfumes de peidos. O bobo começou a acender as velas e a espevitar o fogo na lareira do rei enquanto conversávamos. Agora, puxava para trás um dos pesados dosséis da cama. Meu suzerano, disse tão suavemente como falaria com uma criança adormecida. Fitz Cavalaria está com notícias importantes para vós. Não quereis acordar para ouvi-las? Em princípio, o rei não respondeu. Majestade? Chamou novamente o bobo. Umedeceu um pano com um pouco d'água fresca e deu leves pancadinhas no rosto do rei com ele. Rei sagaz? Meu rei, seu povo precisa de você. As palavras jorraram de mim em desespero. Bahia Limpa está cercada por navios vermelhos. 5. Temos de enviar ajuda imediatamente. Caso contrário, tudo estará perdido. Depois de firmarem ali uma base, poderiam fechar Porto do Cervo. Os olhos do rei se abriram enquanto falava. Não saiu da posição em que se encontrava, deitado de bruços, mas apertou mais os olhos como quem os cerra contra a dor. Bobo. Um pouco de vinho tinto, por favor. A sua voz era baixa, pouco mais do que um suspiro, mas era a voz do meu rei. Meu coração disparou como se eu fosse um cão velho ouvindo a voz do dono que regressava. O que temos de fazer? Supliquei-lhe. Todos os navios vermelhos, costa abaixo até eles. Não só os navios de guerra, a frota de pesca também. Agora lutamos por nossas vidas, como se atrevem eles a chegar tão perto de onde tiraram tamanha ousadia. Mande a cavalaria por terra, que partam esta noite, digo, em 1 hora. Podem não chegar lá até depois de manhã, mas mande-os mesmo assim. Coloque agudo ao comando. O coração deu uma volta no peito. Majestade, interrompi suavemente. Agudo está morto. No regresso das montanhas com Bronco, foram atacados por salteadores de estrada. Bobo fuzilou-me com os olhos e eu me arrependi instantaneamente da interrupção. O comando desvaneceu-se na voz do rei sagaz. Com incerteza, disse. Agudo está morto. Respirei fundo. Sim, majestade. Mas a rubro, Farpa também é um bom homem. O rei pegou o vinho que o bobo ofereceu. Bebeu um gole e pareceu retirar dele forças. Farpa. Nesse caso, coloque Farpa no comando. Uma força da confiança regressou. Mordi a língua para não dizer que a cavalaria que nos restava não valia o trabalho de ser enviada. Sem dúvida, o povo de Bahia Limpa receberia de bom grado todos os esforços que aparecessem. O rei sagaz pensou um pouco. Que notícias há de Angra do Sul? Eles enviaram guerreiros e navios? Majestade, ainda não recebemos notícias de lá. Aquilo não era mentira. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Os gritos começaram antes mesmo de ele chegar ao quarto. Era majestoso, inchado de bebida e fúria. Com parede! Apontou um dedo acusador para mim. Tire-o daqui! Vou buscar ajuda para isso se precisar. Não tem de ser gentil. Com parede não teria de procurar longe. 2 dos musculosos guardas interiores de Majestoso tinham vindo dos festejos com ele. Foi erguido no ar. Majestoso escolhera homens corpulentos para aquele serviço. Olhei em volta em busca do bobo, em busca de qualquer aliado, mas o bobo desaparecera. Tive um vislumbre de uma mão pálida desaparecendo debaixo da cama e resolutamente afastei o olhar. Não censurava. Nada havia que pudesse fazer por mim, ficando à vista, além de ser exposto comigo. Meu pai, ele perturbou o seu descanso com as suas histórias loucas, e você tão doente, majestoso debruçou-se solicitamente sobre a cama. Já havia me levado quase à porta quando o rei falou. A sua voz não era sonora, mas possuía autoridade. Fique onde estão, ordenou o rei sagaz aos guardas. Continuava de bruços na cama, mas virou os olhos para majestoso. Bahia Limpa está cercada, disse firmemente o rei sagaz. Temos de enviar ajuda. Majestoso abanou tristemente a cabeça. E apenas mais um dos estratagemas do bastardo para lhe perturbar e tirar o descanso. Não houve nenhum pedido de ajuda, nenhuma mensagem de qualquer tipo. Um dos guardas era muito profissional no modo como me agarrava.
O outro parecia determinado a deslocar o meu ombro, mesmo eu me recusando lutar contra ele. Memorizei cuidadosamente seu rosto enquanto tentava não demonstrar dor. Não precisa se incomodar, majestoso. Eu descobrirei o que aqui há de verdade ou mentira. A rainha Catrican tinha reservado tempo para se vestir. Uma jaqueta curta de pele branca, calças e botas de cor púrpura. A sua longa espada da montanha pendia-lhe do flanco. E Bronco estava à porta, segurando um manto de montar com capuz pesados e luvas. Ela falou como se falaria uma criança mimada. Volte para os seus convidados. Eu irei até Bahia Limpa. Eu a proíbo. A voz de majestoso ressoou de um modo estranhamente estridente. O silêncio repetidamente inundou o quarto. A rainha Catrican calmamente falou que todos no quarto já haviam constado. Um príncipe nada proíbe a princesa herdeira. Parto essa noite. A cara de majestoso tornou-se púrpura. Isso é embuste. Uma intriga do bastardo para tumultuar Torre do Cervo e insultar e instilar medo no povo. Não houve nenhuma notícia de nenhum ataque à Bahia Limpa. Silêncio! O rei cuspiu a palavra. Todos os presentes se imobilizaram. Fites cavalaria. Que maldição! Soltem o homem! Fites cavalaria. Apresente-se a mim. Relate. De onde vêm as notícias? Arrumei firmemente o colete e alisei o cabelo para trás. Quando fiquei diante do meu rei, estava dolorosamente consciente dos meus pés descalços e cabelo desgrenhado. Respirei fundo e despejei tudo. Enquanto dormia, tive uma visão, senhor, do homem postulento, adivinhando o futuro numa poça d'água. Ele me mostrou os navios vermelhos em Bahia Limpa. Não me atrevia, porém, a fazer nenhuma palavra. Permaneci firme perante eles. Um dos guardas soltou uma fungadela de descrença. O maxilar de Bronco se escancarou e os olhos se arregalaram. Catrican parecia apenas confusa. Na cama, o rei sagaz fechou os olhos e expirou lentamente. Ele estava bêbado, declarou majestoso. Levem-no daqui. Nunca ouvira tanta satisfação na voz de majestoso. Seus guardas reagiram rapidamente para me prender de novo. Conforme. O rei respirou fundo, obviamente combatendo a dor. Eu ordenei. Encontrou um pouco de força. Conforme ordenei. Vá! Já! Já! Com um puxão, libertei o braço dos guardas atônitos. Sim, majestade, disse no silêncio. Falei claramente para proveito de todos, ou seja, todos os navios de guerra enviados para Bahia Limpa e o máximo da frota pesqueira que for possível reunir, e toda a cavalaria que estiver disponível a ser enviada por terra sob o comando de Farpa. Sim. O rei sagaz suspirou a palavra, engoliu em seco, inspirou, abriu os olhos. Sim. É o que ordeno. Vá! Um pouco de vinho? Um pouco de vinho, meu suzerano. O bobo se materializou do outro lado da cama. Eu fui o único que se sobressaltou. O bobo esboçou um sorriso secreto por causa disso. Então debruçou-se sobre o rei, ajudando-o a erguer a cabeça e a bebericar o vinho. Fiz uma profunda reverência ao meu rei, endireitei-me e virei-me para sair do quarto. Pode acompanhar a minha guarda, se desejar, disse-me a rainha Catrican. O rosto de majestoso estava escarlate. O rei não ordenou que ele fosse, balbuciou. E também não proibiu. A rainha olhou sem expressão. Minha rainha, um dos guardas dela se anunciou à porta. Estamos todos prontos para avançar. Eu a olhei espantado. Catrican limitou-se a acenar com a cabeça. Olhou-me de relance. É melhor se apressar, Fitz, a menos que planeje partir vestido assim. Bronco sacudiu o manto da rainha e entregou-o a ela. Meu cavalo está pronto? Perguntou Catrican à sua guarda. Mano prometeu que estaria à porta quando descesse. Preciso apenas de um mínimo de 1 minuto ou 2 para me preparar, disse calmamente. Preciso de apenas 1 minuto ou 2 para me preparar, disse calmamente Bronco. Reparei que ele não elaborou a frase como um pedido. Então vá, ambos. Tentem nos alcançar assim que puderem. Bronco fez um aceno. Seguiu-me até meu quarto, onde se serviu de vestuário de inverno tirado da minha arca enquanto me vestia. Escove o cabelo para trás e lave o rosto, ordenou-me secamente. Os guerreiros têm mais confiança num homem que parece esperar estar acordado a esta hora. Seguiu seu conselho e então nos apressamos a descer as escadas. A sua perna coxa parecia esquecida naquela noite. Assim que descemos ao pátio, começou a berrar aos rapazes de estábulo para trazerem fuligem e ruivo. Mandou outro rapaz correr para encontrar Farpa e transmitir-lhe as ordens. O outro para preparar todos os cavalos que estivessem disponíveis nos estábulos. Enviou 4 homens à cidade, um para os navios de guerra e mais 3 para percorrer as tabernas e reunir a frota. Invejei a sua eficiência.
Ele não havia percebido que tirou de mim o comando até o momento em que estávamos montados. De repente, pareceu desconfortável. Eu sorri para ele. A experiência conta, disse-lhe. Cavalgamos para os portões. Devemos alcançar a rainha Cadrigan antes de ela chegar à entrada costeira. Bronco estava dizendo no momento em que um guarda se interpôs ao nosso caminho. Alto! Ordenou o guarda, interrompendo Bronco. Os nossos cavalos empilharam-se, alarmados. Consegui dominá-los. O que é isso? Quis saber Bronco. O homem permaneceu firme. Você pode passar, senhor, disse ele respeitosamente a Bronco, mas tenho ordens para não deixar o bastardo sair de Torre do Servo. Bastardo? Nunca ouvira tanta indignação na voz de Bronco. Diga Fitz Cavalaria, filho do príncipe Cavalaria. O homem olhou boquiaberto, perplexo. Diga já! Berrou Bronco e desembainhou o aço. De repente, ele pareceu 2 vezes mais alto do que era antes. A ira irradiava dele em ondas que eu consegui sentir. Fitz Cavalaria, filho do príncipe Cavalaria. Balbuciou o homem, respirou fundo e engoliu em seco. Mas posso chamá-lo como for. Tenho as minhas ordens. Ele não está autorizado a sair. Ainda não há 1 hora, ouvi a nossa rainha nos ordenar que o acompanhássemos ou que a alcançássemos o mais depressa possível. Está dizendo que a sua ordem é superior a ela? O homem fez uma expressão de incerteza. Um momento, senhor. Entrou novamente na casa da guarda. Bronco bufou. Quem quer que tenha te treinado deveria se envergonhar. Ele confia inteiramente na nossa honra para saber que não iríamos simplesmente embora. Talvez se limite a te conhecer, sugeri. Bronco trespassou-me com o olhar. Após um momento, o capitão do trono saiu. Deu-nos um sorriso. Boa viagem. E boa sorte à Bahia Limpa. Bronco acenou-lhe, algo entre saudação e uma despedida, e incitamos os cavalos a avançar. Deixei Bronco escolher o ritmo. Estava escuro, mas assim que descemos a colina, a estrada era reta e boa, e havia um pouco de luar. Bronco estava mais receoso do que alguma vez o vira. Pôs os cavalos a meio galope e mantivemos o ritmo até vermos a guarda da rainha à nossa frente. Abrandou logo antes de nos juntarmos a eles. Eles se voltaram a nós para nos reconhecer, e um soldado ergueu a mão em saudação. Uma água grávida no início da gravidez, mas bem ser exercitada. Olhou-me através da escuridão. Não sei se isso vale para as mulheres, disse num tom hesitante. Eu sorri para ele. E acha que eu sei? Abanei a cabeça e fiquei sério. Não sei. Há mulheres que não montam quando estão grávidas, outras montam. Acho que Catherine não poria o filho de veracidade em risco. Além disso, ela está mais segura aqui conosco do que ficar para trás com o majestoso. Bronco não disse nada, mas eu detectei o seu assentimento. Não foi tudo o que detectei. Finalmente vamos caçar juntos. Silenciosamente, avisei-o. Olhando de relance pelo canto do olho para Bronco, mantive os pensamentos minúsculos e privados. Vamos para longe. Será capaz de acompanhar os cavalos? Vamos para longe. Será capaz de acompanhar os cavalos? Em uma curta distância, eles são mais rápidos do que eu, mas nada corre mais do que um lobo tratador. Bronco tornou-se ligeiramente hirto na cela. Eu sabia que o lobo seguia a um dos lados da estrada, trotando através das sombras. Era bom estar de novo fora dos portões e perto dele. Era bom estar fora e fazer coisas. Não que eu rejubilasse por Bahia Limpa a estar sendo atacada, mas pelo menos teria a chance de fazer algo a esse respeito, mesmo que fosse apenas para limpar o que tivesse restado em pé. Olhei para Bronco, a ira irradiava dele. Bronco? Aventurei-me a dizer. É um lobo, não é? Bronco falava com uma vontade para a escuridão. Olhava diretamente em frente enquanto avançava. Conhecia a expressão da sua boca. Você sabe que sou. Uma resposta sorridente, de língua pendente. Bronco retraiu-se como se tivesse sido acotovelado. Olhos de noite, admiti, em voz baixa, traduzindo a imagem do seu nome em palavras humanas. O terror instalou-se em mim. Bronco o detectaram. Ele sabia, já de nada servia negar, fosse o que fosse, mas também havia uma minúscula ponta de alívio. Eu estava mortalmente cansado de todas as mentiras que vivia. Bronco continuou cavalgando em silêncio, sem olhar para mim. Não pretendi que acontecesse. Simplesmente aconteceu. Uma explicação, não uma desculpa. Eu não lhe dei alternativa. Olhos de noite estava brincando com o silêncio de Bronco. Pousei a mão no pescoço de folhagem, absorvendo o conforto do calor da vida que nela havia. Esperei. Bronco continuou sem dizer nada. Sei que nunca provará, disse em voz baixa. Mas não é algo que possa escolher. É o que sou. É o que somos todos, disse Olhos de Noite, sorrindo. Vá, coração da matilha, fale comigo. Não caçaremos bem juntos? Coração da matilha? Perguntei.
Ele sabe que é o nome dele. É como chamavam todos aqueles cães que o idolatravam quando ladravam durante a perseguição. Era como isso que se provocavam uns aos outros. Coração da matilha, aqui, aqui, a está aqui, e eu a encontrei para você, para você. Então todos latiam e tentavam ser os primeiros a latir para ele. Mas agora desapareceram todos, levados para longe. Não gostaram de abandoná-lo. Sabiam que ele escutava, mesmo que não quisesse responder. Nunca os escutou? Seu pai é que tentei não ouvir. Um desperdício. Por que escolheu ser surdo ou mudo? Precisa fazer isso na minha presença? A voz de Bronco estava rígida. Perdão, disse eu, consciente de que ele estava verdadeiramente ofendido. Olhos de Noite soltou outra risadinha. Ignorei-o. Bronco se recusava a olhar para mim. Passado um tempo, respondeu ao ruivo e avançou a meio galope para ultrapassar a guarda de Catrican. Hesitei, mas depois emparelhei-me com ele, fez um relatório formal a Catrican sobre tudo o que fizemos antes de abandonar Torre do Servo, e ela fez um aceno grave, como se estivesse habituada a ouvir esses relatórios. A um sinal dela, fomos honrados pela autorização de cavalgar à sua esquerda, enquanto a capitã da sua guarda, um tal Rapoluva, cavalgava à sua direita. Antes de a alvorada nos encontrar, o resto dos soldados montados de Torre do Servo tinham nos alcançado. Quando se juntaram a nós, Rapoluva reduziu o ritmo durante algum tempo para permitir que os seus cavalos esgotados tomassem fôlego. Mas depois de chegarmos a um riacho e deixarmos que todos os animais bebessem, avançamos com determinação. Bronco não falou comigo. Anos antes eu fizera uma viagem à Baía Limpa como parte da comitiva de veracidade. Então tínhamos demorado 5 dias, mas viajáramos com carroças e liteiras, malabaristas, músicos e criados. Dessa vez, viajávamos a cavalo como guerreiros experientes e não tínhamos de seguir pela larga estrada costeira. A única coisa que não estava a nosso favor era o tempo. Pelo meio da manhã, o nosso primeiro dia, uma tempestade de inverno instalou-se. Foi uma cavalgada miserável, não só devido ao desconforto físico, mas também pela inquietação de sabermos que os enérgicos ventos iriam retardar o progresso dos navios que nos acompanhavam. Sempre que o nosso caminho nos deixava à vista de água, nós a observávamos em busca de vê-los, mas não cheguei a ver nenhum. O ritmo que Rapolova imprimira era exigente, mas não assolador para cavalo ou cavaleiro. Embora as paradas não fossem frequentes, ele variava o ritmo e assegurava-se de evitar que qualquer animal passasse sede. Nessas paradas havia cereais para os cavalos e pão duro e peixe seco para os cavaleiros. Se alguém reparara num lobo que nos seguia, ninguém mencionou. Ninguém mencionou o fato. 2 dias mais tarde, quando a aurora e uma pausa no mau tempo nos encontraram, pudemos contemplar o largo vale fluvial que se abria para a Baía Limpa. A guarda de Bahia era o castelo de Baía Limpa, e guarda da Bahia era o lar do Duque Calvar e da Dama Graça, no coração do Ducado de Rasgão. A torre de vigia situava-se numa falésia arenosa sobranceira à cidade. O castelo propriamente dito fora construído em um terreno razoavelmente plano, mas era fortificado por uma série de muralhas e trincheiras de terra. Uma vez me fora dito que nunca nenhum inimigo passara da segunda muralha. Isso já não era verdade. Paramos e examinamos a destruição. Os 5 navios vermelhos ainda se encontravam na praia. Os barcos de Baía Limpa, a maioria pequenas embarcações de pesca, eram uma série de destroços queimados e arrombados, espalhados pela orla. As marés tinham brincado com eles desde que os salteadores os destruíram. Edifícios enegrecidos e destroços em brasas espalhavam-se como um rastro a partir do local do embarque, marcando o caminho que fora seguido como o alastrar de uma doença contagiosa. Rapoluva ficou em pé sobre os estribos e apontou para a Baía Limpa, combinando suas observações com o que conhecia da cidade do castelo. A baía é um pouco aprofundada e arenosa ao longo de todo o perímetro, então quando a maré ficará baixa até bem longe. Eles atacaram o navio numa posição demasiado alta. Se pudermos forçá-los a recuar, temos de fazê-lo na maré baixa, quando os navios deles estão encalhados, secos e acima do nível do mar.
Cortaram a cidade como uma faca quente na manteiga. Duvido que tenha havido grande esforço para defendê-la. Provavelmente o povo todo se dirigiu para o castelo assim que avistou um casco vermelho. A mim parece que os ilhéus conseguiram abrir caminho através do terceiro círculo, mas Calvar deveria ser, agora, capaz de repeli-los, quase indefinidamente. A quarta muralha, de pedra trabalhada, levou anos sendo construída. Guarda da Baía tem um bom poço, e os seus armazéns ainda devem estar repletos de cereais. Tão no início do inverno, o castelo não cairá, exceto por traição. Apolova parou de gesticular e voltou a instalar-se na cela. Este ataque não faz sentido, disse com voz mais baixa. Como podem os navios vermelhos esperar sustentar um cerco tão longo? Especialmente se forem, por sua vez, atacados pelas nossas forças? A resposta pode ser. A resposta pode ser que, se eles não esperarem que alguém viesse em auxílio de guarda da Baía, disse sucintamente Cadogan, tem a cidade, de onde podem pilhar provisões, e talvez esperem outros navios. Virou-se para Farpa, indicando-lhe com um gesto que ele ficasse ao lado de Rapolova. Eu não tenho experiência de batalha, disse com simplicidade. Vocês dois terão de planejar isso. Eu agora escuto, como um soldado. O que devemos fazer a seguir? Vi Bronco estremecer. Uma honestidade assim é admirável, mas nem sempre significa boa liderança. Vi Rapolova e Farpa trocarem olhares de alívio. Minha rainha, Farpa tem mais experiência de batalha do que eu. Aceitará o seu comando, ofereceu Rapolova em voz baixa. Farpa baixou os olhos, ligeiramente envergonhado. Bronco foi um homem de cavalaria. Viu muito mais batalhas do que eu. Observou, olhando o pescoço da sua égua. Ergueu subitamente os olhos. É quem eu recomendo, minha rainha. O rosto de Bronco era um combate de emoções e conflito. Por um momento, os olhos se iluminaram. Então vi a hesitação em construção. Coração da matilha. Eles colocaram bem. Eles caçarão bem por você, aconselhou Olhos de Noite. Bronco, tome o comando. Eles lutarão, com coragem, por você. Fiquei arrepiado ao ouvir a rainha Catrican servindo praticamente de eco ao pensamento de Olhos de Noite. De onde estava, consegui ver um arrepio percorrer Bronco. Endireitou-se na tela. Não temos chance de surpreendê-lo nesta região plana. E os 3 círculos que já conquistaram podem transformar-se em defesas para eles. Não somos uma grande força. Aquilo que mais temos, minha rainha, é tempo. Podemos encurralá-los. Eles não têm acesso à água doce. Se guarda da Baía resistir e nós mantivermos os ilhéus presos onde estão, entre a terceira fortificação e a muralha, poderemos simplesmente esperar que os nossos navios cheguem. A essa altura poderemos avaliar se queremos desencadear um ataque contra eles, ou simplesmente derrotá-los pela fome. Isso parece sensato, aprovou a rainha. São loucos se não deixarem pelo menos uma pequena força com seus navios. Com esses, temos de lidar imediatamente. Então, teremos de destacar os nossos guardas para os navios, com ordens de destruírem-nos caso alguns dos ilhéus que passarem por nós tentarem escapar. Senão, teremos navios para somar à frota do príncipe herdeiro da cidade. Isso parece razoável. Era evidente que a ideia agradava a Catrican. É um bom plano, mas só se agirmos rapidamente. Eles em breve estarão cientes da nossa presença. Se é que já não estão, certamente verão a situação com tanta clareza como nós. Temos de ir lá para baixo, conter aqueles que cercam o castelo e aniquilar os que guardam os navios. Farpa e Rapolova estavam ambos assentindo com a cabeça. Bronco olhou para eles. Quero seus arqueiros para o círculo em volta do castelo. Queremos contê-los lá. Não entrem em combate corpo a corpo. Simplesmente encurralá-los onde estão. O local em que abriram brechas nas muralhas será por onde tentarão sair. Montem uma guarda mais pesada lá, mas vigiem toda a muralha exterior. E por enquanto não tentem penetrar na muralha exterior em lugar nenhum. Que eles corram à volta dela como caranguejos numa panela. Acenos secos de ambos os capitães. Bronco prosseguiu. Quero espadas para os navios. Contem que o combate seja feito. Eles estarão defendendo as únicas vias de fuga. Envie alguns arqueiros menos hábeis e ordene que preparem flechas incendiárias. Se tudo falhar, queimem os navios onde estão encalhados. Mas primeiro, tentem tomá-los. Urursk! O grito foi solto por alguém das fileiras de trás. Todas as cabeças se viraram para a água. Lá estava Urursk, contornando o promontório norte da Baía Limpa.
Um momento mais tarde surgiu uma segunda vela. Atrás de nós, os guerreiros a cavalo romperam em algazarra, mais adiante, para lá, todos os nossos navios, para lá dos nossos navios ancorados em águas profundas, branco como a barriga de um morto e com velas igualmente infladas, flutuava o navio branco. No momento em que o vi, uma gota de gelada de terror cortou minhas entranhas. O navio branco, disse, sufocado. O medo injetou em mim um tremor que era quase uma dor. O quê? Perguntou o Bronco, sobressaltado. Foi a primeira palavra que me dirigiu ao longo do dia inteiro. O navio branco, repeti e apontei na direção dele. O quê? Onde? Aquilo? Aquilo é um banco de nevoeiro. Os nossos navios estão entrando no porto ali. Olhei. Ele tinha razão. Um banco de nevoeiro derretendo sob o sol da manhã enquanto eu observava. O meu terror recuou como uma gargalhada trocista de um fantasma, mas o dia pareceu ficar subitamente mais frio, e o sol que separara brevemente as nuvens de tempestade tornou-se fraco e lânguido. Um ar maligno impregnou o dia como um mau cheiro. Dividam as suas forças e coloquem-na em campo imediatamente, disse Bronco, em tom calmo. Não queremos que os nossos navios encontrem resistência ao chegar à costa. Depressa, Fitz. Você vai com a força que atacará os navios vermelhos. Esteja lá quando o Rusk aportar e informe-os que vêm a bordo o que decidimos. Assim que os navios vermelhos forem varridos dali, queremos que todos os combates se juntem. Queremos que todos os combatentes se juntem a nós na contenção dos ilhéus. Gostaria que houvesse maneira de transmitir ao Duque Calvar o que estamos fazendo. Suponho que ele verá logo. Bem, vamos andando. Houve alguma movimentação de gente de um lado para o outro. Algumas consultas entre Farpa e Rapoluva, mas, passado um tempo surpreendentemente curto, dei por mim cavalgando atrás de Rapoluva com um contingente de guerreiros. Tinha minha espada, mas aquilo de que realmente sentia a falta era o machado que se tornara tão confortável durante o verão. Nada foi tão ordenado como planejado. Encontramos ilhéus nos destroços da cidade, antes de chegarmos à praia. Muito antes de chegarmos à praia. Estavam voltando para os navios, mas em passos lentos por causa da fila de prisioneiros que fizeram. Então atacamos os salteadores. Alguns mantiveram-se firmes e lutaram. Outros abandonaram os prisioneiros e fugiram à frente dos nossos cavalos. Nossos efetivos logo se espalharam pelas construções ainda incandescentes e pelas ruas cheias de destroços de Bahia Limpa. Parte da nossa força ficou para trás para cortar as cordas que prendiam os prisioneiros e ajudá-los como fosse possível. Rapoluva praguejou perante o atraso, pois os salteadores que tinham fugido iriam avisar aos guardas dos navios. Cadáveres e da chuva de madeira carbonizada lembravam Forja, com uma nitidez que quase me fez perder a coragem. Havia corpos por todo lado, muito mais do que esperávamos encontrar. Em algum lugar senti um lobo caminhando entre as ruínas e obtive dele conforto. Rapoluva insultou-nos com uma eloquência única, e então agrupou a tropa que estava com ela em uma formação de flecha. Caímos sobre os navios vermelhos a tempo de ver um deles ser lançado à maré que recuava. Pouco havia que pudéssemos fazer a esse respeito, mas chegamos a tempo de evitar que um segundo navio zarpasse. Matamos esses homens com surpreendente agilidade. Não era muito, apenas o esqueleto de uma equipe de remadores. Conseguimos matá-los antes mesmo de terem tempo de matar a maior parte dos prisioneiros amarrados aos bancos dos navios. Suspeitamos de que o navio que escapara estaria carregado de um modo semelhante. Portanto, imaginei o plano inicial não era atacar o Rusk ou qualquer um dos navios que agora convergiam sobre aquele que nos escapara. Mas os navios vermelhos escaparam com reféns. Para onde? Para um navio fantasma que só eu vislumbrara? Até pensar no navio branco me fez estremecer e me gerou uma pressão na cabeça que era como o início de uma dor. Talvez tivessem a intenção de afogar os reféns ou de forjá-los. Seja qual for o método que usassem para isso, não estava em posição de refletir muito sobre aquilo naquele momento, mas guardei a informação para abril. Cada um dos 3 navios que continuavam atracados na praia tinha um contingente de guerreiros, e eles lutaram tão desajeitadamente como o Bronco previra. Um navio foi incendiado por um arqueiro excessivamente precavido, mas os outros foram capturados intactos. Tínhamos já controlado todos os navios quando o Rusk foi atacado. Havia agora tempo de erguer a cabeça e passar
os olhos por Baía Limpa. Nenhum sinal do navio branco. Talvez tivesse sido apenas uma formação de nuvens. Atrás do Rusk vinha a Constância e atrás deles uma flotilha de embarcações de pesca e até um par de navios mercantes. A maior parte tinha de ancorar no porto pouco profundo, mas os homens a bordo foram rapidamente trazidos para a terra em botes. A tripulação dos navios de guerra esperou que os seus capitães soubessem o que estava havendo, mas os que tinham vindo nas embarcações de pesca e navios mercantes passaram correndo por nós e dirigiram-se diretamente para o castelo sitiado. A tripulação treinada dos navios de guerra em breve os alcançou, e quando chegamos às muralhas externas do castelo, havia um clima de cooperação, embora não uma verdadeira organização. Os prisioneiros que tínhamos libertado estavam fracos por falta de comida e de água, mas se recuperaram depressa e foram indispensáveis para nos fornecer um conhecimento maior das fortificações externas. À tarde, o nosso cerco aos sitiantes estava instalado. Com dificuldade, Bronco persuadiu os envolvidos de que pelo menos um dos nossos navios de guerra deveria permanecer com a tripulação completa e um alerta na água. Sua premonição provou estar correta na manhã seguinte, quando mais dois navios vermelhos dobraram a porta ascensorial da baía. O Rusk tentou expulsá-los e eles fugiram com demasiada dificuldade para que pudéssemos ficar satisfeitos. Todos sabiam que os navios vermelhos iriam simplesmente encontrar uma aldeia indefesa para assolar mais acima. Ao longo da costa, várias das embarcações de pesca engajaram-se tardiamente em uma perseguição, embora houvesse pouca chance de conseguirem alcançar as embarcações providas de remos dos salteadores. No segundo dia de espera, começamos a ficar entediados e desconfortáveis. O tempo voltara a piorar. O pão duro começava a mofar. O peixe seco já não estava completamente seco. Para nos animar, o Duque Calvar acrescentara a bandeira do servo dos 6 ducados à sua própria insígnia que esvoaçava sobre a guarda da Baía. Mas, tal como nós, escolheram uma estratégia de espera. Os ilhéus estavam encurralados, não tinham tentado abrir caminho por nós, nem avançar por mais perto do castelo. Tudo estava calmo, à espera. Você não dá ouvido a avisos. Nunca deu, disse-me Bronco em voz baixa. A noite já caíra. Era a primeira vez desde a nossa chegada que passávamos juntos mais do que alguns instantes. Ele estava sentado num tronco de árvore com uma perna ferida esticada. Agachei-me junto da fogueira, tentando aquecer as mãos. Estávamos à porta de um abrigo temporário, construído para a rainha, cuidando de uma fogueira fumacenta. Bronco quis que ela se instalasse em uma das poucas construções intactas que restavam em Baía Limpa, mas ele recusou, insistindo em ficar perto dos guerreiros. A sua guarda ia e vinha livremente a seu abrigo e a sua fogueira. Bronco franziu o senho perante essa familiaridade, mas aprovava a lealdade deles. O seu pai também era assim, observou quando 2 guardas de Catricant saíram do abrigo e foram render outros que estavam de vigia. Não dava ouvidos a avisos? Perguntei, surpreendido. Bronco abanou a cabeça. Não. Sempre com os soldados, indo e vindo, a qualquer hora. Sempre me perguntei quando teria ele encontrado privacidade para te fazer. Devo ter feito uma expressão chocada, pois Bronco também enrubesceu de repente. Desculpe. Estou cansado, e minha perna está desconfortável. Não estava pensando no que estava dizendo. Descobri um sorriso inesperado. Não tem problema, disse. E não havia. Quando ele descobriu horas de noite, temei que fosse me banir outra vez. Um gracejo, mesmo um gracejo rude, era bem-vindo. Estava falando sobre avisos? Perguntei, com humildade. Ele suspirou. Você já disse. Somos como somos. E ele disse. Às vezes, eles não dão alternativas, simplesmente se vinculam a nós. Em algum lugar na escuridão, um cão em voo. Não era realmente um cão. Branco olhou para mim. Não consigo encontrá-lo. Não consigo controlá-lo, admiti. Nem eu a você. Por que precisaria haver controle de um sobre o outro? Ele também se mete em conversas pessoais, observei. Em qualquer coisa que seja pessoal, acrescentou Bronco num tom monocórdico. Falava com a voz de quem sabia o que estava dizendo. Pensei que tinha dito que nunca usou aquilo. Nem mesmo ali diria a mãe em voz alta. Pense, não uso. Dela não vem nada de bom. Vou dizer agora claramente o que disse antes. Isso muda você. Se ceder a ela, se vivê-la.
Se não conseguir afastá-la, pelo menos não a procure. Não se transforme. Bronco? Ambos saltamos. Era Rapoluva que saíra em silêncio da escuridão para se erguer do outro lado da fogueira. Quando teria ela ouvido? Sim, algum problema? Ela se agachou na escuridão, ergueu as mãos para o fogo, suspirou. Não sei. Como é que eu me pergunto isso? Você sabia que ela estava grávida? Bronco e eu trocamos olhares. Quem? Perguntou ele sem expressão. Eu tenho filho, sabia? A maior parte da guarda dela é feminina. Ela vomita todas as manhãs e vive de chá de folha de framboesa. Nem sequer consegue olhar para o peixe salgado sem vomitar. Ela não devia estar aqui vivendo dessa maneira. Apollo indicou a tenda com um sinal de cabeça. Ah, a raposa. Cale-se. Ela não pediu nosso conselho, disse cautelosamente Bronco. A situação aqui está sob controle. Não há motivo para mandá-la de volta à Torre do Cervo, disse calmamente Rapoluva. Não consigo imaginar mandá-la de volta, seja para onde for, observou Bronco. Acho que ela teria de ser uma decisão a que ela chegasse sozinha. Você poderia sugerir a ela, arriscou Rapoluva. Você também, contrapôs Bronco. É a capitã da sua guarda, tem direito a essa preocupação. Não sou eu quem estou de vigia à sua porta todas as noites, objetou Rapoluva. Talvez devesse estar. Então temperou as palavras dizendo, agora que já sabe. Rapoluva olhou para o fogo. Talvez devesse. Bom, a questão é, quem a escolta de volta à Torre do Cervo? Toda a guarda pessoal, é claro. Uma rainha não pode viajar com menos do que isso. Em algum lugar na escuridão ouvi um súbito alarido. Fiquei em pé, num pulo. Fique quieto, mandou Bronco. Espere algum sinal. Não se afobe sem saber o que está acontecendo. Mais tarde, assobio da guarda da rainha. Chegou a nossa fogueira. Acrescentou-se a Rapoluva para fazer um relatório. Ataque duplo. Na brecha logo abaixo da torre, ao sul. Tentaram quebrar o cerco. E alguns conseguiram passarem. Uma flecha atravessou-a e levou-a para sempre consigo o que ela havia começado a dizer. Ilhéus de repente caíram sobre nós, mais do que a minha mente era capaz de imaginar, e todos convergindo para a tenda da rainha. Para a rainha! Gritei, e tive o magro conforto de ouvir o meu grito sendo repetido ao longo das fileiras. 3 guardas saíram da tenda, correndo para encostar-se às suas frágeis paredes, enquanto Bronco e eu defendíamos o terreno à sua frente. Empunhei a espada e pelo canto do olho vi a luz da fogueira percorrendo rubra, o gume da espada de Bronco. A rainha apareceu de repente à porta da tenda. Não me defendam! Repreendeu-nos. Vão para onde está o combate? Ele está aqui, senhora. Ele está aqui, senhora, grunhiu Bronco e deu um súbito passo à frente para decepar o braço de um homem que ousara chegar perto demais. Lembro-me claramente dessas palavras e lembro-me de ver Bronco dando esse passo. É a última recordação coerente que tenho daquela noite. Depois disso, tudo eram gritos de sangue, metal e fogo. Ondas de emoções esmagavam-se contra mim, enquanto à minha volta soldados e salteadores lutavam até a morte. No início do confronto, alguém incendiou a tenda. O fogo violento iluminou a cena de batalha como se fosse um palco. Lembro-me de ver Catrocan de vestido apertado e atado, combatendo de pernas e pés nus no chão gelado. Brandia com as 2 mãos a sua espada da montanha ridiculamente longa. A sua graça transformava a batalha numa dança mortífera que me teria distraído em qualquer outro momento. Ilhéus continuavam surgindo. Em certo ponto, tive a certeza de ter ouvido a veracidade gritando ordens, mas não consegui compreender nenhuma delas. Olhos de noite aparecia de vez em quando, combatendo sempre no limite da luz, uma súbita e baixa força de pelos e dentes golpeando os joelhos dos salteadores como uma barra, acrescentando o próprio peso para transformar o furor deles em uma queda. O Bronco e Rapoluva combateram costas contra costas quando a situação piorou para o nosso lado. Eu fazia parte do círculo que protegia a rainha. Pelo menos pensava que fazia, até notar que ela estava na verdade combatendo ao meu lado. Em algum momento larguei a espada para apanhar um machado de salteador caído no chão. Peguei a minha arma no chão, gelada no dia seguinte, coberto de lama e sangue secos. Mas no momento nem sequer hesitei em me desfazer do presente de veracidade em prol de uma arma mais selvagem e eficiente. Enquanto combatíamos, só havia o agora a ponderar. Quando por fim a maré da batalha virou, não refleti na sensatez do que fazia, simplesmente saí à caça
e perseguição de inimigos espalhados pelos escombros negros como a noite e pela dor fétido de queimado da aldeia de Baía Limpa. Realmente, ali, Olhos de Noite e eu caçamos muito bem juntos. Lutei corpo a corpo com o último homem que matei, machado contra machado, enquanto Olhos de Noite rosnava e passava brutalmente pela espada de um homem menor. Ele aniquilou seu homem segundos antes de eu derrubar o meu. Com essa última matança, tive um prazer violento e selvagem. Não sabia onde Olhos de Noite terminava e eu começava. Sabia apenas que tínhamos ganhado e ainda estávamos vivos. Mas, mais tarde, fomos juntos em busca de água e bebemos avidamente do balde de um poço comunitário e lavei sangue das mãos e do rosto. Então, nos deixamos cair com as costas apoiadas no poço de tijolos e ficamos vendo o sol nascer atrás da espessa névoa rasteira. Olhos de Noite encostou-se tepidamente a mim. Nem sequer pensamos. Acho que cochilei um pouco, pois um encontrão colocou-me alerta quando ele me deixou às pressas. Ergui os olhos para ver o que o assustara e encontrei uma menina de baia limpa me olhando amedrontada. O sol matinal refletia em seu cabelo ruivo. Trazia um balde na mão. Levantei-me e sorri, erguendo o machado em cumprimento, mas ela fugiu como um coelho assustado por entre as ruínas das construções. Espreguicei-me e então regressei, através do nevoeiro rasteiro, ao local onde a tenda da rainha estava. Enquanto caminhava, as cenas da caçada de lobo da noite anterior voltaram à memória. As recordações eram muito nítidas, muito vermelhas e negras, e eu as enterrei na parte mais profunda da mente. Seria sobre aquilo que Bronco tentou me avisar? Mesmo à luz do dia, ainda era difícil compreender tudo o que havia acontecido. A terra em volta dos restos enegrecidos do abrigo da rainha virou lama pisoteada. Ali a luta foi mais intensa. Ali caíram parte dos inimigos. Alguns corpos tinham sido arrastados para uma pilha, outros jaziam onde tinham caído. Evitei olhar para eles. Uma coisa era matar submerso em medo e ira. Outra é refletir sobre o que se fez à luz gélida e cinzenta da manhã. Que os ilhéus tivessem tentado furar o nosso cerco era compreensível. Tinham tido uma chance de conseguir chegar aos navios e recuperar um ou dois deles. Que o ataque parecesse focado na tenda da rainha era menos compreensível. Depois de atravessarem as fortificações, por que não teriam se agarrado à chance de sobrevivência dirigindo-se para a praia? Talvez. Bronco observou Bronco, cerrando os dentes, enquanto eu examinava o inchaço irritado da sua perna. Não esperassem escapar. É o costume Yel decidir morrer e tentar causar o máximo de danos antes disso. Portanto, atacariam aqui, com o interior, com o intuito de matar a nossa rainha. Havia encontrado Bronco mancando pelo campo de batalha. Não chegou a dizer que estava à procura do meu corpo, mas o alívio ao me ver foi evidente. Como eles sabiam? Como eles sabiam que quem estava naquela tenda era a rainha? Não hasteamos bandeira, não colocamos barreiras. Como sabiam que ela estava aqui? Pronto, está melhor? Verifiquei se as bandagens estavam bem atadas. Está seco e limpo, e a bandagem parece aliviar a dor. Creio que não podemos fazer muito mais do que isso. Acho que sempre que forçar demais esta perna, ficará inchada e com febre. Falava tão apático como se estivesse discutindo sobre a pata ferida de um cavalo. Pelo menos o ferimento manteve-se fechado. Parecia que eles estavam se dirigindo diretamente para a tenda da rainha. Não parecia? Como abelhas para o mel, observei, fatigado. A rainha está em guarda da baía? Claro, todos estão lá. Devia ter ouvido a aclamação quando abriram os portões para nós. A rainha Ketruken entrou a pé, ainda com as saias atadas de um lado, com a espada na mão e ainda pingando. O duque Calvar caiu de joelhos para lhe beijar a mão. A dama Graça olhou para ela e disse: minha querida, vou imediatamente mandar preparar um banho para você. Ora, eis aí o material de que farão canções, eu disse, e rimos. Mas nem todos estão lá, em cima do castelo. Vi agora mesmo uma menina à procura de água, lá embaixo, nas ruínas. Bom, lá no castelo estão regozijando. Poucos terão ânimo para isso. Raboluva enganou-se. O povo de Baía Limpa não cedeu facilmente perante os navios vermelhos. Muitos morreram antes de o povo de Baía Limpa se retirar para o castelo. Não acha isso um pouco estranho? Que o povo se defenda. Não. Não acha que havia ilhéus demais aqui?
Mais do que 5 navios deles? Branco parou, olhou para trás, para os corpos espalhados. Talvez esses outros navios os tenham trazido até aqui e depois zarpado em patrulha. Não é assim que eles agem. Suspeito de um navio maior, que transportava uma força considerável de homens. Onde? Agora já se foi. Acho que vislumbrei. Entrando naquele banco de nevoeiro. Ficamos em silêncio. Branco levou-me até onde prender a ruiva e fuligem e seguimos juntos até a guarda da baía. As grandes portas do castelo estavam escancaradas e uma combinação de soldados de Torre do Servo e gente da guarda da baía misturava-se. Fomos saudados com um grito de boas-vindas e foram-nos oferecidos copos de hidromel cheios até a borda, até mesmo antes mesmo de desmontarmos. Rapazes suplicaram-nos que entregássemos os cavalos ao seu cuidado e, para minha surpresa, Bronco permitiu-o. Dentro do salão havia uma alegria genuína que teria envergonhado qualquer uma das festas de Majestoso. Toda a guarda da baía nos fora escancarada. Jarros e bacias de água quente e perfumada tinham sido colocados no grande salão para nos refrescarmos, e as mesas estavam fartas de comida, e não com pão duro e peixe salgado. Permanecemos 3 dias em Baía Limpa. Durante esse período, os nossos mortos foram enterrados e os corpos dos ilhéus queimados. Soldados de Torre do Servo e guardas da rainha puseram-se ao lado do povo de Baía Limpa para ajudar a reparar as fortificações de guarda da Baía e a recuperar o que restava da cidade de Baía Limpa. Eu fiz algumas perguntas discretas. Descobri que o sinal da torre de vigia foi acendido assim que os navios foram avistados, mas que uma das primeiras coisas que os navios vermelhos fizeram foi extingui-lo. E o membro do círculo em Baía Limpa? Perguntei. Calvar olhou-me surpreso. Emaranhado fora requisitado havia semanas para algum dever essencial no interior. Calvar achava que ele tinha ido para Valdefeira. No dia seguinte à batalha, chegaram reforços de Angra do Sul. Não tinha visto a fogueira sinaleira, mas os mensageiros a cavalo tinham chegado até eles. Eu estava presente quando a rainha Catherine elogiou Duque Calvar por sua cautela em pôr em campo uma equipe de cavaleiros para essas mensagens, e enviou também os seus agradecimentos a Dom Sensão, de Rasos, por sua resposta. Ela sugeriu que dividíssemos os navios capturados para já não terem de esperar que os navios de guerra chegassem, mas pudessem fazer zarpar os seus próprios para a formação de uma mútua defesa. Esse foi um presente suntuoso e foi recebido num silêncio assombrado. Quando o Duque Calvar se recuperou do choque, levantou-se para fazer um brinde à sua rainha e ao herdeiro visionário por nascer. Então, rapidamente, o rumor se tornou um conhecimento geral. A rainha Catherine enrubesceu violentamente, mas se saiu bem nos agradecimentos. Esses breves dias de vitória foram um bálsamo curativo para todos nós. Tínhamos combatido e combatemos bem. Baía Limpa seria reconstruída e os ilhéus não possuíam nenhuma base em guarda da Baía. Durante um breve período pareceu possível conseguirmos nos ver livres por completo. Antes de sairmos de Baía Limpa, já estavam sendo cantadas as canções sobre uma rainha de saias atadas que enfrentou ousadamente os navios vermelhos, e sobre a criança no seu ventre que era um guerreiro antes de nascer, que a rainha arriscasse não apenas a si mesma, mas o herdeiro ao trono pelo ducado de Rasgão não deixou de ser notado por nenhum deles. Primeiro Duque Forte de Vigas, e agora Calvar de Rasgão. Pensei comigo mesmo. Catherine estava fazendo um bom trabalho em conquistar a lealdade dos ducados. Tive os meus momentos em Baía Limpa, tanto reconfortantes como arrepiantes. A dama Graça, ao me ver no grande salão, reconheceu-me e veio falar comigo. Então, ela disse, depois de me cumprimentar em voz baixa, o meu garoto dos cães da cozinha tem o sangue de reis. Não admira que tenha me dado tão bom conselho há tantos anos. Ela havia entrado bem no papel de dama e de duquesa. O seu cão vira-lata continuava a acompanhá-la para todo o lado. Mas agora corria por aí atrás dela, e essa mudança me agradava, quase tanto quanto o modo fácil como sustentava o título e o seu óbvio afeto pelo duque. Ambos mudamos muito, dama Graça, respondi, e ela aceitou o elogio que eu pretendera fazer. A última vez que a vira fora quando viajara até lá com veracidade. A essa altura não lhe era tão confortável ser duquesa. Eu a encontrara nas cozinhas quando o cão estava engasgado com uma espinha de peixe. Então persuadira
de que o dinheiro do seu duque era melhor gasto em torres de vigia do que em joias para lhe dar. Nesse tempo era uma duquesa muito recente, agora parecia nunca ter sido outra coisa. Já não é mais um garoto dos cães? Perguntou com um sorriso irônico. Garoto dos cães? Homem-lobo, observou alguém. Virei para ver quem falara, mas o salão estava cheio de gente e nenhum rosto parecia voltado para nos observar. Encolhi os ombros como se o comentário não tivesse importância, e a dama Graça pareceu nem sequer tê-lo escutado. Presenteou-me com um sinal de sua gratidão antes de partirmos. Pensar nele ainda me fez sorrir. Um minúsculo alfinete com o formato de uma espinha de peixe. Mandei fazer isso para lembrar de mim. Gostaria que ficasse agora com ele. Raramente usava joias agora, disse-me ela, e entregou-me o alfinete numa varanda, numa noite escura em que as luzes das torres de vigia do Duque Calvar cintilavam como diamantes contra o céu negro.